Paciente do sexo feminino com tosse, febre e perda de peso, bem encaminhada para a realização do raio-x de tórax. Aqui a gente tem incidência PA e um perfil. E a grande discussão é, primeira grande pergunta é se o exame está normal ou alterado. Exame notadamente alterado. Depois que a gente identifica a alteração, a gente segue lá o nosso mnemônico ABCDE, avaliando as vias aéreas, os pulmões, circulação, diafragma e o esqueleto. O objetivo é localizar adequadamente as alterações. Uma vez que a gente localiza as alterações de forma adequada, a gente se aproxima bastante do diagnóstico. Então, primeira coisa que a gente vai perceber aqui quando a gente vai avaliar o mediastino é que há uma alteração da linha paratraqueal direita. A linha paratraqueal direita ela deve ser fininha e está aqui grudada na traqueia. Desse lado ela está alargada. A gente tem um alargamento da linha paratraqueal direita. À medida que a gente avalia no C a crosta da aorta, coração, as dimensões do coração, depois os vasos, a gente percebe aqui que a gente não caracteriza adequadamente a linha paraórtica esquerda, a gente não define adequadamente a crosta da aorta e a janela aortopulmonar. Esses dados eles nos remetem a identificar uma lesão no mediastino que ocupe os dois lados, que toque, à medida que a gente não consegue definir adequadamente a aorta, essa lesão precisa tocar a aorta para fazer o sinal da silhueta e dificultar a caracterização das bordas. Quando a gente correlaciona o PA com o perfil, a gente vai ver que essa alteração mediastinal ela está no mediastino anterior. Lembra lá dos triângulos pretos do pulmão? A gente tem um triângulo preto aqui e o outro aqui. Esse não está preto. Então quer dizer que eu tenho alguma coisa no mediastino que está aumentando essa densidade. Alguém poderia fazer a pergunta: Rodrigo, como é que eu sei que é no mediastino? Correlacionando o PA com o perfil. Porque nesta região eu não vejo nada nos campos pulmonares. Então, essa área de aumento de densidade projetada aqui só pode ser essa alteração que está no mediastino, que eu estou olhando ela em perfil ou na incidência lateral. Além disso, que a gente tem a traqueia, embora ela esteja centrada, à medida que a gente chega aqui no seu segmento mais distal, a gente vê que há uma redução do calibre, Ela dá uma afilada, o que nos remete a que essa lesão esteja comprimindo, e no caso ela está comprimindo e deslocando um pouquinho posteriormente a traqueia. Você vê a traqueia aqui, ela dá uma afilada nessa região, justamente quando ela entra em contato com uma lesão. Então, do ponto de vista prático, a gente tem uma lesão do mediastino anterior numa paciente jovem. Isso vai nos remeter a um diagnóstico como primeira opção em detrimento das demais. Quando a gente fala de lesões mediastinais, a gente tem lá o mnemônico dos 5 T's, A gente tem o timoma, o teratoma, o tireoide, terrível linfoma e o tenebroso aneurisma. O aneurisma a gente caracterizaria a aorta aqui de forma adequada. A gente não está vendo a aorta tão bem, porque há um contato entre a lesão e a aorta. A tireoide a gente veria aqui no PA com o sinal cérvico-torácico. O teratoma poderia ter esse aspecto, embora a gente não esteja identificando nenhum componente de calcificação que nos ajude a pensar nessa linha diagnóstica. E isso nos remete à possibilidade de linfoma. Você poderia argumentar por que não uma tuberculose, A localização mais habitual de tuberculose são os ápices pulmonares e os segmentos superiores dos lobos inferiores. Embora a gente veja uma alteração projetada no terço inferior do pulmão direito, caracterizada por
espessamento, né, borramento da interface entre os brônquios e os vasos, espessamento da fissura, que a gente tem a fissura horizontal um pouco espessada, possivelmente essa massa está infiltrando a região hilar e causando espessamento do interstício peribroncovascular dessa região. Essa lesão provavelmente causou algum grau de atelectasia, que a gente caracteriza pela elevação da cúpula diafragmática. Então, algum componente dessa opacidade aqui, dessa alteração, representa atelectasia com perda de volume do pulmão por compressão do lobo, do segmento do bronco do lobo inferior direito. A gente consegue caracterizar isso aqui, que a gente não chega a configurar um sinal da tenda propriamente dito, né? Porque não tem aquele ápice adequado que a gente vê nas atelectasias, mas é possível que a gente tenha algum grau de atelectasia aqui nessa região que esteja justificando essa elevação do diafragma direito. Então, somando isso tudo, uma boa revisão da radiografia de tórax. Nossa primeira hipótese diagnóstica é de massa no mediastino anterior, provável etiologia linfoproliferativa. Próximo passo, uma tomografia de tórax para planejar o acesso para biópsia, que possivelmente vai ser realizada guiada por tomografia ou até mesmo por ultrassom. Se você tiver algum comentário pertinente que possa engrandecer a discussão do caso, deixa aqui embaixo. Se você é novo aqui no canal, já sabe, assina o canal, isso vai ajudar a ensinar o YouTube que o conteúdo é relevante. E se você é paciente e sente sintomas semelhantes, o nosso disclaimer: você não deve utilizar esse vídeo para se autodiagnosticar. Se você tem um exame com alguma descrição semelhante, é imperativo que você leve o seu exame para o médico que o solicitou, para que ele possa te avaliar clinicamente e os achados de imagem e tomar a melhor decisão para conduzir o seu caso. Esse vídeo tem cunho educacional e não terapêutico. A ideia é distribuir conteúdo, multiplicar conteúdo, mas você precisa de um médico para te tratar. A gente se vê no próximo vídeo.